Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o nascimento de Ismael. A história que eu vou contar está em Gênesis 16, então depois que eu acabar aqui, seria muito legal se você abrisse sua Bíblia e lesse lá Gênesis 16. Como vocês viram na história passada, Deus tinha prometido para Abraão muitos descendentes, um filho, um herdeiro. Lembra que Deus tinha falado que era para ele olhar para o céu e contar tantas estrelas, que ele teria herdeiros tantos quantos as estrelas que ele poderia contar no céu. Então, 10 anos depois dessa promessa, Sara não tinha engravidado. Então Sara começou a ficar aflita, que como assim Deus tinha prometido um herdeiro, 10 anos depois ela não tinha engravidado? Pelos padrões humanos, ela começou a achar que seria impossível ela engravidar, porque ela estava ficando cada vez mais velha e ela não tinha engravidado em 10 anos. Foi aí que ela pensou que ela poderia dar um filho para Abraão através de uma serva que ela tinha, Agar. Agar era uma escrava de Sara, egípcia. Pela lei antiga, Abraão e Sara poderiam ter um filho por procuração, já que Agar era propriedade de Sara. Então Sara conversou com Abraão e disse para Abraão se deitar com Agar para que ela engravidasse e desse o filho para Abraão. E Abraão fez isso, e Agar engravidou. Depois que Agar engravidou, ela começou a desprezar Sara, porque afinal de contas ela tinha engravidado e Sara nunca tinha engravidado. Então Sara começou a falar com Abraão: Abraão, Agar tá me maltratando, o que eu faço? Ela tá debochando da minha cara, ela tá fazendo pouco caso comigo. E Abraão falou: se vira aí, a serva é sua, se vira. Aí Sara começou a maltratar Agar de volta. O que aconteceu? Agar fugiu pro deserto. E foi lá que o anjo do Senhor encontrou Agar e mandou ela voltar. Falou: você é serva de Sara, você volta, você tem seu filho, inclusive você vai ter um filho e você vai chamar ele de Ismael. Ismael significa Deus ouve, porque Deus ouviu o sofrimento de Agar e encontrou ela e mandou ela voltar. Além de ter falado para Agar voltar e ter dito que o nome do filho dela ia chamar Ismael, o anjo do Senhor também disse que esse filho Ismael ia ser esquentadinho, ele ia ser nervosinho, que ele ia entrar em guerras, que ele ia entrar em conflito, tanto nessa geração quanto seus descendentes também iam ser desse tipo esquentadinho. Uma questão curiosa é que os estudiosos afirmam que a descendência de Ismael deu origem aos povos árabes, e a descendência de Isaac, que mais pra frente vocês vão ver é o outro filho que Abraão vai ter, dá descendência aos povos judeus. Então, Isaac dá descendência aos povos judeus e Ismael aos povos árabes. Se a gente for fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, os judeus formam a nação de Israel e os árabes estão espalhados pela Ásia e a maioria deles confessa a fé islâmica. Não sei se vocês sabem, mas existe hoje um conflito no território de Israel entre a nação de Israel e a Palestina, que é uma nação que não é considerada um país. A Palestina é habitada por árabes, a sua maioria de religião islâmica, e existem conflitos armados há muitos anos entre esses povos, os judeus e os islâmicos. E se você parar para pensar, esse conflito teve origem em Isaac e Ismael. Ou seja, o anjo do Senhor já tinha dito que a descendência de Ismael ia ser um pouco problemática, tanto quanto Ismael seria. Então, a gente pode falar que tanto os conflitos da geração de Ismael e Isaac, quanto os da geração que a gente tem hoje, deram origem ao nascimento de Ismael. E o que seria o nascimento de Ismael? Seria uma tentativa humana de se fazer cumprir a promessa de Deus, porque Deus tinha prometido um herdeiro, tinha prometido um filho. Mas Sara e Abraão não podiam acreditar que isso seria possível, porque já tínhamos passado 10 anos da promessa. Então, eu acredito que não seja nem uma ansiedade de querer se fazer cumprir a promessa. Eu acredito que é uma falta de fé mesmo, porque não seria de se fazer cumprir logo a promessa. Eles acreditaram que não seria possível, porque pensa você, 10 anos da promessa. Se ela não engravidou 10 anos antes, por que 10 anos depois, quando ela já estava mais velha, ela ia engravidar? Então foi uma falta de fé, foi uma tentativa humana de se fazer cumprir a promessa, e nisso se deu origem em conflitos. Então, só para vocês terem uma ideia de como é complicado essas coisas, como a gente faz besteira, porque Abraão e Sara, ao tomar a decisão de ter um filho através de Agar, criaram toda uma geração que até hoje tem resquícios dos conflitos gerados há tantos anos atrás. Então agora eu vou lançar 2 desafios para vocês. O primeiro é mais cultural e o outro mais a ver com a nossa história, mais bíblica. Então o primeiro desafio é, você que está aí de quarentena, sem fazer muita coisa, procurando o que fazer, pega o computador, pega o celular, pega o tablet e dá uma pesquisada sobre os povos árabes, sobre a origem do islamismo e principalmente sobre o conflito que temos hoje na Palestina, entre a Palestina e Israel. Só para você entender um pouco mais sobre o mundo que temos hoje e o que ele tem relação com o mundo retratado na Bíblia de tanto tempo atrás.
O segundo é mais bíblico, é para você pesquisar, conversar com seus pais, pesquisar na Bíblia ou na internet promessas que Deus faz ao seu povo que ainda se aplicam ao dia de hoje. E pense nessas promessas como um descanso, como uma maneira de entender que Deus faz pelo seu povo. Entendendo que, para a maioria delas, você não tem que fazer nada, você tem que descansar no Senhor e esperar que Ele vai fazer. Porque se a gente tentar agir, você viu o que pode acontecer. Coisas muitas vezes desastrosas. Então é isso, galerinha. Pense em tudo isso que eu falei hoje, converse com seus pais, como eu disse, façam suas pesquisas. E é isso aí. Semana que vem tem um novo vídeo pra vocês, com uma nova pessoa, com uma nova história. Tchau!